Olá, prazer estar com vocês aqui no dia 12 de novembro, né? Para mais um chat que eu já estou vendo com as animadas perguntas dos meus efetivos alunos que estão sempre presentes e aqueles que têm o prazer de receber um e-mail porque não conseguem estar neste horário, tá bem? O Rodrigo diz, professora, boa tarde a todos. Uma pessoa que tem crises de ansiedade, tendo por sensações físicas, coração acelerado, calafrios e por muitas vezes dores de cabeça. Pode-se afirmar que pode estar sofrendo de histeria? Em psicanálise é melhor não afirmar nada. Então vamos pesquisar aqui tudo que você diz. Primeiro, o que é histeria na ótica do que Freud nos trouxe? Histeria é um comportamento no qual o paciente tem sintomas físicos, como você está dizendo aqui, coração acelerado, poderá ser calafrios, dor de cabeça, e são feitos exames clínicos, exames médicos, e não se constata doença física, né? Então, a histeria é uma forma de neurose, que pode ser de conversão, pode ser de uma porção de coisas, mas eu não posso afirmar que esses sintomas sejam uma histeria. Mas por que eu não posso afirmar? Porque eles também são sintomas de outras coisas. Então, se Freud nos deu como 3 tipos de neurose, a neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica, nós podemos dizer que aqui essas sensações também são, digamos assim, comportamentos da ansiedade. A ansiedade pode estar presente em qualquer das neuroses, mas na neurose fóbica, que já não seria histérica, a ansiedade está presente com toda essa sintomatologia, que também é de caráter físico e psicológico, que é a síndrome do pânico, que são as síndromes fóbicas. Então, para que nós afirmemos que é uma histeria, uma neurose histérica, uma neurose fóbica, nós precisamos de toda uma ficha anamnética, todo um cabedal, porque assim, vários sintomas estão presentes nas mesmas psicopatologias. Portanto, é preciso conhecer todo o entorno do paciente, até mesmo muitas vezes ser corroborado por um diagnóstico psiquiátrico, não é? Porque se for uma síndrome do pânico, geralmente vai ser necessário um remédio psiquiátrico, ou às vezes até para nos ajudar no entendimento desse paciente. Os psiquiatras hoje não qualificam mais as pessoas como histéricas, e sim como depressivas. Na verdade, a própria Rudinesco disse que a depressão veio para substituir a histeria. Porém, nós ainda podemos usar a histeria como forma de entendimento sintomatológica do nosso paciente. Claro está que o psicanalista não dá diagnóstico, é apenas uma forma de orientação no tratamento daquela pessoa. Não vamos dizer, olha, você é uma neurose histérica, isso não existe, não é? Se alguém que vai dar diagnóstico é o psiquiatra. Cabe a nós ouvir, não diagnosticar, e cabe a nós tratarmos. Entendeu, Rodrigo? Ou não? Se não, não. A Valquíria diz boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Como é que está a mudança? A Gislaine me faz a seguinte pergunta. Professora, como assistente social, tenho que denunciar toda suspeita ou confirmação de pedofilia? Gostaria de saber o que diz o Código de Ética sobre a conduta do psicanalista. Veja bem, Gislaine, eu não sei como é o Código de Ética do assistente social. Você tem que agir de acordo com ele. Se o pedófilo, ele está no momento em que ele está praticando a pedofilia, sim, é preciso denunciar, porque não é só uma patologia, é um crime, né? Esse é o Código de Ética dos psicólogos, nos quais nós nos orientamos. Não há um código de ética próprio para psicanálise. Se o pedófilo já fez e não está em atividade, ele apenas tem os desejos, aí não. Agora, é bastante difícil saber aonde é que está a verdade. É muito complicado lidar com isso. Então, assim,
particularmente, eu te diria, caso a caso, e assim, pesquise no conselho de psicólogos, não é? O conselho de psicopedagogos, e ver o nosso código de ética que está na página, é um código de ética muito semelhante ao do psicólogo, né? E como é que estas categorias da área de saúde, como elas atuam e como elas se manifestam frente a uma temática tão complexa como a pedofilia, visto que, por pesquisa, no Brasil, em cada 100 homens, um é pedófilo, e eu venho encontrando bastante pedofilia feminina, que não era uma coisa muito comum. Então, assim, é bastante complexo. A Sheila, o curso de psicanálise integrativa é válido no exterior? Depende do acordo que o país tem com o Brasil, e você tem que fazer um documento no consulado do país que você pretende ir. Eu tenho, por exemplo, uma paciente, uma aluna nos Estados Unidos, cuja validade, sim, na medida em que ela tem uma outra formação acadêmica. Em Portugal eu também sei que agora é preciso que você veja com os consulados especificamente, inclusive se você tem que fazer uma transcrição com um cartoriante juramentado para fazer a transcodificação do seu certificado para a língua daquele país, que talvez não seja o caso de Portugal. Porém, cabe uma consulta, viu, Sheila, de uma maneira mais efetiva junto ao consulado. Eu não sei que país você está interessada, mas cabe uma consulta consular. O Rodrigo, ok, entendido. Você me perguntou, boa tarde, além da psicanálise, estou fazendo um curso de formação em coaching, é isso? Poderei juntar as técnicas para o atendimento ou quando for trabalhar e utilizar somente o chapéu de psicanálise ou de coaching conforme a contratação? Veja, é preciso você entender o seguinte, Luciana. Do ponto de vista da psicanálise integrativa, não é a psicanálise como um todo, é da SBPI. A nossa visão particular, não é de que você pode associar, correto? Agora, eu não sei como é que, aonde você fez o coaching, se também é permitido associar. E também não sei se outras associações de psicanálise fazem essa permissão. Não é colocar coaching na grade do curso, mas é ter cursos que não sejam psicanálise e fazer associação. Do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, um dos quesitos da psicanálise integrativa é integrar a teoria freudiana a outros conhecimentos técnicos, até porque o coaching, ele funciona no presente e no futuro, e a psicanálise vai explicar o passado desse paciente para ele poder, com o passado, administrar e compor o presente e montar o futuro, senão me parece que é impossível. Entendeu? A Valquíria pergunta, professora, a Luciana agradece, muito obrigada. De nada. A Marlene ia perguntar isso mesmo, então já está dada a resposta. Então a Valquíria faz a seguinte pergunta. Professora, quando uma pessoa tem um medo excessivo de um determinado bicho, por exemplo, lagartixa, isso é considerado uma neurose fóbica? Ai, desculpa a minha risada, mas é engraçado, né? De uma barata eu entendo, mas de uma lagartixa é muito, hein? Isso é considerado uma neurose fóbica? A psicanálise ajuda na superação desse medo ou não tem como tratar? Veja bem, Valquíria, quando o medo é muito grande, ele se torna fóbico, é uma fobia. Quando ele está acima da fobia, ele é um terror. Então, por exemplo, uma pessoa que vê uma lagartixa e tem um medo fóbico ou um terror, é uma patologia, né? Muitas vezes ela é tão intensa que ela precisa de medicamento para fobia, para ansiedade, né? No entanto, a psicanálise sim, tem muito a oferecer, mas a psicanálise tanto a freudiana, quanto a junguiana, quanto a lacaniana. Por quê? Porque vão haver duas situações que são possíveis nessa pessoa com a fobia de lagartixa. Ela pode ter tido na infância um fato real com um monte de lagartixa que pulou no cabelo dela, que ficou enroscado,
que pulou no rosto, que estava no copo de água, que estava na comida, sei lá. E essa criança ter um trauma verídico com uma lagartixa. Não é? Isso vai ser superado lentamente com terapia. Agora, quando a lagartixa é um símbolo de uma projeção de algo que o inconsciente não admite trazer para o consciente, como tenho medo da minha mãe, mas eu simbolizo a minha mãe na lagartixa. Isso é só um exemplo, uma possibilidade. Aí a psicanálise entra também com uma luva, porque vai investigar esses processos que estão inconscientes, chamados processos recalcados, eles estão no recalque, não é? Então, por que que essa pessoa simbolizou com uma lagartixa? Poderia ser com uma barata, poderia ser com qualquer outra coisa. São medos fóbicos que, na maior parte das vezes, são símbolos de algo que nós fazemos uma correlação a nível inconsciente. Entendeu, Valquíria? Espero que sim. A Pati Andrade. Tudo bem, Pati? Professora, quando a pessoa tem a mania de esconder as coisas, às vezes guardar até comida, pode ser o quê? Obrigado. A pessoa tem mania de esconder as coisas? Então, Pati, quando a gente diz mania, a gente está dizendo que é um hábito de, agora, esconder as coisas. Às vezes guardar até comida. Então, mas é esconder as coisas de outras pessoas, é dentro de um contexto familiar, é esconder de si mesma, né? Porque nós podemos ter, assim, sempre que se faz uma pergunta, há uma contextualização na pergunta, há toda uma história naquela pergunta. Vamos imaginar que essa pessoa é uma pessoa que fez uma bariátrica e não pode comer. Ela pode esconder comida dela mesma para não sentir o desejo olhando para a comida. Agora, ela também pode ser uma pessoa com uma fixação na fase anal, aonde ela precisa ter a retenção e reter tudo, gastar menos. Então, esconder a comida para se comer menos, para se gastar, porque o fase anal ele tem um prazer em reter, em ter as coisas guardadas. Agora, mania de esconder. E, em última instância, uma fixação infantil num prazer infantil de estar brincando de esconde-esconde. Talvez fosse interessante você trazer o quadro que isso se encontra, entendeu, Pati Andrade? A Valquíria diz, entendi. A Luiz de Souza diz, boa tarde, professora, estou no módulo 4, introdução às pulsões. Poderia fazer uma síntese e explicar um pouco, por favor? Eu acho que você... não, é que a Camila Jorge aqui também me perguntou sobre as pulsões. Ela diz assim, aproveitando a tua pergunta, né? Então eu vou juntar as duas. Camila Jorge, olá professora, sou aluna nova do curso de Psicanálise Integrativa e estou estudando a primeira semana do curso. Adorando e me surpreendendo com a qualidade do curso da SPPI. Vocês estão de parabéns, muito obrigada. Minha dúvida, apesar de ter estudado a apostila Cronologia da Vida de Freud sobre as pulsões e de ter lido sobre isso no livro indicado de vocabulário de psicanálise, ainda não consegui entender exatamente o que são as pulsões de vida e as pulsões de morte e o que tudo isso tem a ver com a libido. Será que a professora poderia explicar melhor sobre elas? Agradeço imensamente. Um beijo, Camila Jorge. Aí você pergunta, não é, Luiz, sobre as pulsões. Então vamos lá fazer uma síntese. Freud vai dizer que nós, seres humanos, no momento do nascimento, nós nascemos, quando a gente sai de dentro da barriga da mãe, nós temos imediatamente pulsões, que são estímulos, no caso, físicos e psíquicos. Esses estímulos fazem com que a gente suba uma intensidade de estimulação do tipo física. Por exemplo, estou com vontade de fazer xixi, o bebê. Ele não espera. Ele tem a pulsão do desejo de fazer xixi, que é uma pulsão de vida, uma pulsão sexual. Ele faz xixi. Com o passar do tempo, essa pulsão ele vai sendo ensinado que ele tem que segurar o xixi até chegar no banheiro.
né? Então, essas pulsões são naturais. Todos nós temos. A pulsão de vida é o que nos impulsiona para aquilo que é o trabalho, a alegria. E a pulsão de morte, que tem a ver com a mitologia, a de vida a ver com o Eros, e com a pulsão de morte, o Thanatos, que seria Deus da morte. Há uma tendência, não é, para depressão, para tristeza. Então há uma pulsão e que também nos impulsiona para trabalhar, né? Essas duas pulsões caminham juntas. Em toda pulsão de morte há um pouco de pulsão de vida, e em toda pulsão de vida há um pouco de pulsão de morte. E a energia que tem que ser descarregada nessas pulsões, no momento do nascimento, é descarregada através da fase oral, na boca. As pessoas têm necessidade de sugar o leite materno, ou sugar a chupeta, ou sugar a chuquinha, ou a mamadeira, para descarregar a agressão e o prazer. Depois elas vão para a fase anal e descarregam isso fazendo cocô e xixi. E depois para a fase fálica, que é onde está o pênis e a vagina. Então, isso são as pulsões que vão nos acompanhar a vida inteira. Agora, o nome da energia dessas pulsões é libido. Inicialmente, o Freud pensou em dar à pulsão de vida o nome de libido e à pulsão de morte o nome de destructo. Mas depois ele voltou atrás e resolveu dar o nome da energia que essas pulsões descarregam de libido. Então, esse é o nome dado à energia pulsional. Espero que vocês tenham entendido e, por gentileza, me façam a comunicação se não entenderam. Rodrigo, o que faz uma pessoa se curar das suas neuroses? É simplesmente a fala e assim obter a catarse ou o entendimento da questão ou os dois? Então, Rodrigo, é tudo. Primeiro, uma boa ficha anamnética, um psicanalista terapeutizado que consiga fazer um manejo e que saiba se a pessoa precisa, primeiro, do ego estruturado, saiba o que é transferência, resistência, contra-transferência, conheça todas essas técnicas, não é? A catarse, ela poderá vir também como insight. É aquela coisa assim, Rodrigo, acabou de cair a ficha. Então a pessoa está lá sentada ou deitada, ou falando com o seu analista e de repente ela teve um insight. Não é exatamente uma catarse, que ela chora, não, ela lembra, ela tem consciência de algo. Ela tem uma consciência assim, nossa, quando eu tinha 3 anos, o meu pai me pegou no colo e eu vomitei. Ela teve um insight, uma lembrança, porém, essas lembranças, para que elas tenham aquilo que a gente chama de cura, elas têm que ter, além da lembrança, elas têm que ter a lembrança associada à emoção pertinente àquele momento. Então, se eu sentir medo, raiva, tristeza, alegria, essa emoção precisa vir junto. E depois disso, você precisa fazer o desgaste através da elaboração. O que é isso? Então, você tem uma catarse, um insight. Você vai ter 1 ano, às vezes, de falar com o seu analista sobre aquilo, até que o cérebro adulto compreenda o que o cérebro infantil não entende. Isso chama-se elaboração do material que veio do recalque, certo? Valdinei, olá Valdinei. Boa tarde, professora Fátima. Como está? Eu li um artigo de Freud e Flix, tinha uma relação de suposta paixão, seria platônico? Ai, que coisa engraçada. Às vezes eu acho, Valdinei, que quem escreve isso tem uma projeção dos seus próprios desejos homossexuais, porque não existe nenhum... Veja bem, eu não estou descaracterizando a possibilidade disso ter acontecido, mas como não há nada que corrobore essa possibilidade, o pensamento... Que assim, Valdinei, quando a gente se preocupa com a vida sexual dos outros, certamente a nossa não está indo bem. Então, é preciso olhar para nós mesmos. A última coisa que está me interessando é a vida sexual do Freud. Se ele era gay, se ele era hétero, se ele era trans, para mim não tem importância nenhuma, porque o que me interessa é a obra que ele deixou. E a obra não foi prejudicada por questões de sexualidade. O que ele tinha, na verdade, com o Flix, era uma troca intensa de cartas, porque, veja bem, o Freud não tinha o WhatsApp.
não tinha luz, não tinha internet. A comunicação com as pessoas para falar sobre psicanálise, assim como o Lacan, era por carta. Então, se você estudar o estudo das cartas de Freud para Fliess, você vai ver que as cartas, elas são permeadas por uma paixão sobre a psicanálise, de lado a lado, tá bem? É isso que eu penso. Eu posso estar errada, mas penso isso. Rodrigo, como um psicanalista pode castrar um paciente que não obteve um momento no complexo de Édipo? Nossa Senhora! Ele poderia ou poderá fazer isso se a transferência se fizer bem feita e se ela for uma transferência positiva e não uma negativa. E a castração, é preciso tomar cuidado porque muitas vezes a castração feita pelo analista pode, dependendo da patologia, repercutir numa transferência e numa resistência muito grande. Eu acho que esse manejo, até porque o paciente que não é castrado é o paciente que tem muito ID, é o paciente difícil e que às vezes poderá ser psicótico, né? O neurótico normalmente ele está castrado. Então assim, Rodrigo, eu particularmente não... eu já tenho muitos anos, eu tentaria, senão eu mandaria primeiro no psiquiatra. Rodrigo, entendido sobre a cura. Marlene, afinidade intelectual. O que você quer dizer com afinidade intelectual? Ah, você está falando do Fliess, que eles tinham afinidade intelectual, Freud e o Fliess? Sim, a afinidade intelectual, perfeito a sua intervenção. Inclusive, o Freud era extremamente amigo da Salomé, né? Então, havia... Isso eu já li também, que ele era amante da Salomé. Então, assim, o cara é bissexual pelas coisas. Uma hora ele tem uma paixão pelo Fliess e outra hora ele sai com a Salomé. Eu dou risada, porque assim, há uma preocupação tão interessante das pessoas pela vida sexual dos psicanalistas e que isso possa corroborar negativamente, ou por inveja, ou por projeção da sua própria vida sexual que não vai bem, que é bastante interessante isso que acontece. Eu sempre digo, escreva um livro assim, cuja capa é assim, Freud era gay. Vocês vão ganhar muito dinheiro e lá no final vocês dizem não, mas chegou-se à conclusão de que ele não era. Isso foram as especulações. Há muitas pessoas que escrevem para ganhar dinheiro. Quer dizer, eu não tô criticando. Assim como existe livros dizendo que Freud continuou com a teoria da sedução, coisa que depois Freud abandonou, que Freud continuou com a hipnose, que Freud mudou a terapia. A Gislaine diz, vários homens eram apaixonados por Lu Salomé. Sim, que o Freud fosse apaixonado, não sei. Gente, não dá para saber. Na própria biografia, né, quando você escreve uma biografia, será que quando uma pessoa conta a sua vida, ela conta toda a verdade? Ela está disposta que a humanidade e a sua família saiba das suas coisas? Acredito que não. Então, essa coisa de estar apaixonado é uma possibilidade. Mas eu continuo dizendo, por exemplo, no caso do Jung, o Jung teve uma amante, que era a Sabina, que aparece no Método Perigoso, isso é público, né? E o Freud pediu para que ele voltasse para a esposa, e ele voltou, porque ele disse que ele estava prejudicando a moça e tal, e tal, e tal, e tal. Sim, ilustrativamente ótimo, mas eu não vejo que estudar a vida sexual dos autores corrobore para a melhora dos pacientes. Agora, aqueles que tiverem, até porque eu também sou sexóloga, eu fiz uma formação em sexologia mais atual do que a de Freud. E nós sabemos que as pessoas que têm extrema preocupação com sexo, em tudo elas veem sexo, né? E com preocupação com a vida sexual do outro, é uma forma de não olhar para a sua própria vida sexual ou para a paixão, para a sua própria vida emocional. É aquilo que a gente chama de introjeção e projeção de conteúdos recalcados no inconsciente.
não sei se vocês entenderam perfeitamente, mas é uma grande possibilidade disso. Até existe o comentário, que também ouvi, de que o Freud era cocainômaco, que ele usava cocaína. Aí eu digo assim, bom, quem fala isso também desconhece historicamente a época em que Freud foi vivo e como era o uso da cocaína naquela época por médicos. Então a cocaína era um medicamento usado por todos os médicos, não era considerada uma droga ilícita e sim uma droga no sentido medicamentoso. E Freud só foi usar porque ele tinha um amigo que tinha dores e com o uso da morfina as dores não se amenizavam, ele receitou cocaína para o amigo teve um surto com a cocaína e o Freud foi experimentar e não teve surto nenhum. Mas, veja bem, ele não era um cocainômaco por causa disso, não é? Ele não se viciou em nada, ele só se viciou no charuto, que ele diz que inclusive deu um câncer de mandíbula, que ele considerava, o Freud se autodiagnosticou como tendo um câncer de histeria de conversão. Né? Ele mesmo entendia isso. Então, muitas vezes, para entender psicanálise, eu também recomendo que, historicamente, por isso os professores de história vão muito bem em psicanálise. Por quê? Porque eles conhecem muito da história. Se vocês estudarem um pouquinho de história do momento do nascimento da psicanálise, né, 150 anos, e como era a vida, por exemplo, em Viena, como era a vida do imperador, a família do imperador era toda maluca. A imperatriz Sissi tinha uma coleção de roupas, sapatos e amantes. Enfim, é uma loucura mesmo, né, Rodrigo? É assim que funciona a sociedade, não é? Quando a gente não gosta muito de falar de política, é até por isso, porque a gente vê as pessoas na política também tendo problemas psicológicos, entende? Aí a Luíde diz, nas cartas de Freud para Fliess, Freud utilizou algumas palavras que dão uma impressão de uma suposta relação e acabam especulando algo além da amizade. Mas as palavras de Freud, ele se referia à psicanálise. E é isso mesmo, professor, exatamente. Era uma paixão, mas veja bem, Luíde, nós temos que não ser preconceituosos. Vamos partir do princípio que ele tinha uma paixão pelo Fliess e o Fliess por ele. Não nos faz diferença nenhuma. Isso não desmereceu a teoria, tá bem? O Rodrigo diz, professora, Marie Bonaparte foi paciente de Freud e grande admiradora. Poderia falar um pouco sobre como ela contribuiu e ajudou Freud no que diz respeito à psicanálise? Bom, Marie Bonaparte tinha um severo problema de sexualidade. E ela era parente dos Bonaparte, né? E ela tinha muito dinheiro, era uma princesa. E ela ajudou muito Freud porque Freud, vocês sabem que ele era de uma família judaica. E quando houve a invasão dos nazistas, o Freud já tinha perdido as irmãs dele para o nazismo, para os campos de concentração. E ele já tinha sido perseguido, já tinham lhe roubado todas as estátuas que ele tinha colecionado uma vida inteira, os nazistas ficaram. E a Marie Bonaparte pegou metade da fortuna dela e deu para os nazistas, para o Freud conseguir ir para a França, né? E não ser preso e morto por ser judeu. Então ela foi importantíssima. O Freud foi recebido por uma grande cantora francesa. Isso está no documentário A Chegada do Freud à França, e essa cantora que o recebe, A Invenção da Psicanálise, o documentário feito pela Rudinesco. E existe um filme que vocês podem procurar, que se não me engano é A Vida da Princesa Marie Bonaparte, onde conta todo o histórico da terapia dela com Freud, como foi essa ajuda financeira. Imagine dar metade da fortuna para o Freud ir e levar os seus livros, já idoso, já doente. Metade, Rodrigo, metade. Isso é realmente um agradecimento. Mas olha, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa.
Às vezes, uma pessoa que chega para a gente como um médico, né? Um médico que salva seu filho de um câncer, o que você daria para ele? Não é? Isso é uma coisa muito importante, não é o valor que a pessoa tem. Ai, quanto vale o meu trabalho de psicanalista? Eu sempre digo, não dá para mensurar o trabalho em dinheiro de alguém que salva uma vida. Claro, a gente vai ter que cobrar, mas uma pessoa que tem depressão, vem pra gente e sai sem depressão, o valor é aqueles R$100 que pagou na consulta? Não, não é. O valor é aquilo que a gente fez de contribuição humana. A gente tem que ganhar dinheiro como todo mundo, mas temos que entender que dinheiro é uma consequência e não uma finalidade. O Rodrigo me pede, escreve um livro dizendo que Marie teve um caso com Freud. Eu? Eu não, Rodrigo, eu estou escrevendo um livro de regressão, um manual, e depois pretendo fazer um manual de psicanálise integrativa, mas não dá para escrever uma coisa dessas, porque eu me sentiria muito desconfortável, entendeu? Apesar de eu ser psicanalista, eu tenho muitos pruridos quanto a isso, eu não gosto de ficar falando mal de... Acho que é muito chato, porque as pessoas têm muita patologia, quando elas leem, elas não interpretam corretamente. E aí vem aquele bando de gente falando um monte de bobagem, eu prefiro me proteger um pouco, viu? Eu sou medrosa, viu, Rodrigo? Inclusive, quando eu ia ir para o Rio, eu tinha um medo danado, né? Não ficava de noite na rua. Eu sei que é meio fóbico da minha parte, mas eu tenho direito a ter neurose. Bom, meus queridos, está chegando ao final. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem me fazer, senão nós vamos encerrando o nosso chat por aqui, que é sempre maravilhoso. Vocês fazem perguntas inteligentes, construtivas. Eu tenho recebido muitos elogios através do YouTube, porque todo esse conteúdo que vocês os alunos que não estiverem presentes, ele sobe para o YouTuber, né? Ou mandar as perguntas pelo e-mail que eu vou passar aqui, tá? Então, o e-mail é sbpi@sbpi.org.br. Então, por exemplo, quando você não consegue estar no chat, você manda as perguntas pelo e-mail abaixo, e aí elas serão respondidas no outro chat. Olha, eu já perguntei, uma pergunta que vocês me fizeram, da criança de 8 anos, cega, se tem técnicas terapêuticas. E me disseram que dentro da pedagogia, sim, mas dentro da psicanálise, aparentemente, não, tá? Esclarecedor esse chat. Muito obrigado, Rodrigo. Então, um bom descanso para vocês, um bom feriado. Beijinho para vocês.